Bateria número 2 de exercícios, correção, TRT Santa Catarina, primeira questão. É da competência originária do Tribunal Regional do Trabalho em sua composição plena julgar. Letra A. Habeas data contra atos dos juízes de primeiro grau? Errado. Quem faz isso é a seção número 2, fundamento artigo 23, inciso 1º, a linha B. Letra B. Ação anulatória? Errado. Quem faz isso é a seção número 1, artigo 22, inciso 1º, item 2. Letra C. Agravo regimental contra ato do vice-presidente? Corretíssimo. O Tribunal Pleno não julga apenas agravo regimental contra ato do vice-presidente, mas contra ato do presidente, contra ato do corregedor, contra ato do vice-presidente, contra ato do próprio tribunal. Na realidade, o fundamento está no artigo 15, inciso 2º, a linha C. Logo, gabarito da número 1, letra C. Letra D. Dissídios coletivos de extensões de decisões e revisões de dissídios coletivos ajuizadas perante o tribunal? Errado. Quem faz isso é a seção número 1, ok? Seção número 1, artigo 22, inciso 2º, a linha A, item 1. Letra E, ação declaratória. Não. Quem faz isso é a seção número 1, artigo 22, inciso 1º, a linha A, item 3. Número 2. Conforme previsto no regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a posse do magistrado deverá ocorrer dentro de, letra A, 15 dias, contados da publicação do ato de nomeação e a entrada em exercício em até 15 dias da data do ato de nomeação? Errado. Letra B, 25 dias, contados da publicação dos aprovados no concurso e a entrada em exercício em até 10 dias da data da nomeação? Errado. Letra C, 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação e a entrada em exercício em até 15 dias da data da posse? Corretíssimo. Artigo 51, parágrafo 2º. Logo, resposta da número 2, letra C. E a letra C elimina as demais assertivas, D e E. Número 3. Em relação às sessões especializadas do TRT da 12ª Região, considere. Primeira assertiva. O desembargador do trabalho que presidir a sessão somente votará no caso de empate. Certinho. O desembargador do trabalho que presidir a sessão, presidente do TRT, somente votará no caso de empate. Artigo 20, inciso 1º. Segunda assertiva. Para compor o quórum mínimo de funcionamento das sessões especializadas, é vedada a convocação de desembargadores do trabalho de outra sessão? Errado. É autorizada a convocação de desembargadores do trabalho de outra sessão. Artigo 20, inciso 2º. Número 3. O desembargador do trabalho, presidente do tribunal, publicará anualmente no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina a constituição das sessões especializadas? Corretíssimo. Artigo 20, inciso 4º. Então, até agora, primeira assertiva correta, segunda assertiva errada, terceira assertiva correta. Quarta assertiva. Mediante aprovação do Tribunal Pleno, o desembargador do trabalho poderá mudar de sessão especializada mediante permuta ou em caso de vaga? Certinho, ok? Artigo 21. Item 5. A composição das sessões dar-se-á exclusivamente segundo o critério de merecimento? Errado. Critério de antiguidade e escolha dos desembargadores do trabalho é o artigo 18, o fundamento. Logo, primeira correta, segunda errada, terceira correta, quarta correta, quinta errada, gabarito letra A. Assertivas primeira, terceira e quarta estão corretas. Número 3, letra A.
Questão número 4. Quanto aos dissídios coletivos, é correto que, letra A, nos processos de dissídio coletivo, será, em regra, designada audiência de conciliação e instrução no prazo máximo de 10 dias. Em regra, por quê? Porque a exceção está vindo logo a seguir em outra assertiva. Logo, o prazo máximo para audiência de conciliação e instrução nos dissídios coletivos é sim em regra de 10 dias, ok? E nessa mesma data, ou seja, no mesmo despacho que designar a audiência de conciliação e instrução, haverá também a designação da citação daquele que está envolvido no processo de dissídio coletivo. Logo, número 4, letra A. Letra B. O afastamento a qualquer título do relator ou do revisor por prazo superior a 15 dias determinará a redistribuição do processo mediante oportuna compensação. Você já sabe o que é distribuição mediante compensação. Quem recebe processo e não deveria receber, ok? Vai enviar um processo dele para aquele que deveria estar recebendo por distribuição. O fundamento da assertiva A é o artigo 148. A assertiva B está errada porque o prazo não é de 15 dias, o prazo é de 7 dias. Basta o afastamento a qualquer título por 7 dias do relator ou do revisor para que haja redistribuição mediante oportuna compensação. Fundamento, artigo 148, parágrafo 4º. Letra C. Em caso de greve, os prazos para a citação do suscitado e para a instrução do dissídio serão de 24 horas. Errado! O prazo para a citação do suscitado e para a instrução do dissídio serão de 48 horas e essa é a exceção ao prazo máximo de 10 dias. Artigo 148, parágrafo 5º. Letra D. A instrução será realizada imediatamente após a fase conciliatória, facultado a quem a presidir determinar as diligências que entender necessárias à instrução do feito, que deverá ser concluído no prazo máximo de 45 dias. Errado. Deverá estar concluída no prazo máximo de 30 dias. Fundamento, artigo 148, parágrafo 2º. Letra E. Em caso de greve, o Ministério Público oficiará oralmente e o julgamento será realizado no prazo de 48 horas. Errado. O Ministério Público oficiará, sim, oralmente, por ser uma questão grave, uma questão de urgência, paralisação de serviços, mas o julgamento será realizado no prazo de 24 horas e não de 48 horas. Fundamento, artigo 148, parágrafo 5º, número 4, letra A. Número 5. Quanto às comissões permanentes do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, é incorreto afirmar. Eu estou buscando agora o que está errado. Eu estou buscando a assertiva errada. Letra A. As comissões, salvo a de vitaliciedade, elegerão o seu presidente no prazo de 10 dias a partir da sua constituição. Corretíssimo. Artigo 155, parágrafo único. Letra B. A comissão de regimento interno será constituída de 5 desembargadores do trabalho? Certíssimo. Artigo 158, caput. Letra C. A comissão de revista, ou seja, a revista terá a direção de uma comissão composta de 3 desembargadores do trabalho ou 3 desembargadores regionais do trabalho, ok? E um juiz do trabalho de primeira instância. Errado! A revista terá a direção de uma comissão composta de 2 desembargadores do trabalho e um juiz do trabalho de primeira instância.
Trata-se da Comissão de Revista do TRT, 12ª Região, artigo 162 é o fundamento. Letra D. A Comissão de Vitaliciedade será constituída pelo presidente do tribunal e por um desembargador, pelo presidente do tribunal que a presidirá. Eles, além de compor a Comissão de Vitaliciedade, ele será o seu presidente, pelo desembargador do trabalho, corregedor, e por um desembargador do trabalho indicado pelo colegiado, pela própria comissão. Então, na realidade, a Comissão de Vitaliciedade tem como membros o presidente do TRT, o corregedor e um desembargador do trabalho indicado pelo colegiado. O presidente do TRT é o presidente da comissão, fundamento, artigo 164. Letra E. Nenhuma proposta de reforma ou de alteração do regimento interno e do regulamento geral dos serviços será submetida à votação sem prévio pronunciamento da Comissão de Regimento Interno. Certíssimo, artigo 160. Esse ou essa é uma das atribuições da Comissão de Regimento Interno. Logo, número 5, gabarito, letra C. O que está errado é o número de desembargadores que fazem parte da comissão. Número 6. Quanto aos recursos, considere. Primeira assertiva. Cabe agravo regimental, oponível em 8 dias, a contar da notificação ou da publicação no órgão oficial dos atos, decisões ou despachos do presidente do tribunal, dos presidentes das turmas, do corregedor ou do relator. Certíssimo, o fundamento do agravo regimental está no artigo 150 caput, fundamento dessa primeira assertiva. Segunda assertiva, o agravo regimental será protocolado e sem qualquer outra formalidade, como já vimos no processo de protocolo e remessa, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato. Certíssimo, artigo 150, parágrafo 1º. Logo, até agora, estão corretas a primeira assertiva e a segunda assertiva. Terceira assertiva. No agravo regimental, sendo o presidente do tribunal, das seções especializadas ou o corregedor, o prolator do despacho ou decisão, determinará a distribuição a relator que, após o prazo de 24 horas, o submeterá a julgamento na primeira sessão ordinária que se seguir ao seu recebimento. Errado! O relator vai submeter a julgamento nas 48 horas. Após o prazo de 48 horas, vai submeter o agravo regimental a julgamento na primeira sessão ordinária que se seguir ao seu recebimento. Recebeu, 48 horas depois, ele submete ao julgamento na primeira sessão ordinária. Fundamento, artigo 150, parágrafo 1º, terceira assertiva, errada. Quarta assertiva, no agravo regimental, o prolator da decisão agravada poderá participar da votação? Errado. No agravo regimental, o prolator da decisão agravada não participará da votação. Fundamento, artigo 150, parágrafo 2º. Quinta, provido o agravo de instrumento, julgar-se-á na mesma sessão o recurso destrancado, permitida a sustentação oral dos procuradores. Correto, artigo 152. Logo, estão corretas as assertivas 1, 2 e 5. Letra B é a resposta da questão número 6. Número 7. Quanto às sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, é correto que, letra A, em casos especiais, poderá ser designado local diverso da sede do tribunal para a realização de sessões extraordinárias, afixando-se o respectivo edital no quadro de editais e avisos da sua sede, com antecedência mínima de 48 horas. Errado o prazo de 48 horas,
Poderá sim ser designado local diverso da sede do tribunal para a realização de sessões extraordinárias, mas o prazo para o aviso é de 24 horas de antecedência. Artigo 95, parágrafo único, letra B. É vedada a atuação simultânea para a composição do quórum, quando necessário, do juiz substituto regularmente convocado para atuar no tribunal e do desembargador do trabalho substituído. Errado! É facultada a atuação simultânea tanto do juiz substituto regularmente convocado e quanto do desembargador do trabalho substituído, fundamento artigo 99, parágrafo 2º. Letra C. Aberta a sessão na hora regimental e não havendo número para deliberar, aguardar-se-á por 15 minutos a formação do quórum. Persistindo a falta de número, a sessão será encerrada. Corretíssimo. Artigo 99, caput do Regimento Interno, resposta da número 7, letra C. Letra D. Fim do relatório, após ouvido o revisor, dará ao presidente a palavra aos procuradores das partes, regularmente inscritos para sustentação oral das razões formuladas nos autos pertinentes à matéria subjúdice, pelos prazos improrrogáveis de 20 minutos e de 10 minutos, neste caso 10 minutos, quando se tratar de recursos de agravos. Errado, prazo de sustentação oral nesses casos é de 10 minutos e de 5 minutos quando se tratar de recursos de agravos. Fundamento, artigo 106, parágrafo 1º, letra E. Cada desembargador do trabalho, exceto o relator e o revisor, terá 10 minutos para proferir o seu voto. Nada disso. Cada desembargador do trabalho, exceto o relator e revisor, que já apresentaram o seu voto no momento da palavra dada pelo presidente, terão 5 minutos para apresentar as suas razões de voto. Fundamento, artigo 108, parágrafo 1º. Número 8. Em relação ao TRT da 12ª Região, é correto que, letra A, para as deliberações do Tribunal Pleno, exigir-se-á quórum de 1/3 do número de seus membros, inclusive para as questões de ordem administrativa. Errado. Você sabe que o regimento interno do TRT Santa Catarina pouco fala sobre o quórum mínimo do Tribunal Pleno. Ok? Mas nós sabemos que a previsão é de, no mínimo, 9 desembargadores presentes, além do presidente, o que caracterizaria maioria absoluta e não um quórum de 2/3. Fundamento, artigo 14, parágrafo único. Letra B. O desembargador mais antigo exercerá a função de corregedor regional. Errado. O corregedor é eleito juntamente com o presidente e com o vice-presidente. Os 3 são eleitos dentre desembargadores mais antigos do tribunal, eleitos em votação secreta. Artigo 16, inciso 2º. Letra C. A presidência e a vice-presidência do tribunal serão exercidas pelos juízes mais antigos, respectivamente, desde que já tenham ocupado os aludidos cargos. Na realidade, o nosso regimento interno, ele é um tanto quanto omisso em relação às regras relacionadas à eleição, à participação, à nova participação dos membros diretivos, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Quem pode figurar consecutivamente, quem pode deixar de figurar depois de participar por 4 anos consecutivos e depois de ser presidente. Essas previsões estão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O nosso regimento interno peca por omissão nesse sentido e ele, na realidade,
fala que a presidência e a vice-presidência do tribunal serão exercidas por juízes eleitos em determinado momento dentre os desembargadores mais antigos do TRT. Letra D. Compõe-se de desembargadores nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros natos, com mais de 30 e menos de 65 anos. Eu não preciso ser brasileiro nato para ser um desembargador do trabalho. A exceção à nacionalidade nata está relacionada aos membros do STF no artigo 12 da Constituição Federal. Os fundamentos, ou seja, os artigos que fundamentam a letra C e D são, respectivamente, artigo 16, inciso 2º do Regimento Interno, artigo 115 da Constituição Federal e 12 da Constituição Federal. Brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Letra E. Os desembargadores do trabalho usarão nas sessões vestes talares, conforme modelo aprovado. Certinho, ok? Nas sessões, os desembargadores do trabalho usarão vestes talares. A letra E é a resposta da questão, fundamento artigo 97, parágrafo 2º, e os advogados inscritos para sustentação oral deverão usar beca, formalmente trajados com beca. Número 9. Quanto ao incidente de uniformização de jurisprudência, é incorreto afirmar. Letra A. Reconhecida a divergência, o julgamento será suspenso, sendo o acórdão lavrado pelo desembargador do trabalho que suscitou o incidente ou pelo relator. Certinho, artigo 127. Letra B. Publicado o acórdão, os autos serão remetidos ao Ministério Público do Trabalho e, após, à Comissão de Uniformização de Jurisprudência, que lavrará parecer no prazo de 10 dias e proporá o teor do verbete a ser submetido ao Tribunal Pleno, se for o caso. O prazo está errado. O prazo não é de 10 dias, mas sim de 15 dias. Logo, a assertiva incorreta é a letra B, fundamento artigo 128. Letra C. Será relator no Tribunal Pleno o desembargador do trabalho que haja lavrado o acórdão proferido no incidente. Certíssimo, fundamento 129, parágrafo único. Letra D. A tese acolhida pela maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno será objeto de súmula. Certíssimo, fundamento artigo 131. Letra E. As súmulas poderão ser revistas mediante proposta formulada pela maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno, das sessões especializadas ou de qualquer das turmas à Comissão de Uniformização de Jurisprudência. Certíssimo, artigo 131, parágrafo único. Logo, número 9, incorreta, letra B. Número 10. Quanto aos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, letra A. Pelo menos 25% dos cargos em comissão serão designados a servidores integrantes das carreiras judiciárias da União. Errado. Pelo menos 50% serão reservadas a servidores integrantes das carreiras judiciárias da União. Artigo 171, parágrafo 2º. Letra B. Todos os atos administrativos deverão ser publicados no boletim interno que circulará quinzenalmente. Errado. Os atos como nomeação, promoção, exoneração, aposentadoria deverão ser publicados em órgão oficial. Os demais atos, sim, serão publicados em boletim interno que circulará quinzenalmente. Fundamento, artigo 172. Letra C. Estão obrigatoriamente sujeitos ao registro ou assinatura do ponto, no início e no término do expediente diário, todos os servidores da Justiça do Trabalho da 12ª Região, sem exceção. Errado. Principalmente aqueles que ocupam cargos em comissão,
como diretor-geral da secretaria, como diretores, ok, de órgãos que são indicados por esses dirigentes, tem expediente de trabalho diferenciado, porque na realidade o cargo em comissão exige dedicação exclusiva de trabalho. Então, o que está errado aqui é o sem exceção e também o todos. Estão obrigatoriamente sujeitos ao registro ou assinatura do ponto todos os servidores, sem exceção. Errado, há exceção. A regra é que estejam, sim, obrigatoriamente sujeitos a ponto, mas há exceção, fundamento, artigo 173. Letra D. As funções comissionadas serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ou titulares de emprego público. Certíssimo. Artigo 171, parágrafo 1º. Letra E. Os servidores gozarão de um intervalo para lanche com duração de 30 minutos no máximo. Errado. Duração de 15 minutos no máximo. Artigo 174 é o fundamento. Segunda bateria, corrigida.